Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Nossa saudação fraterna a você que acompanha a FEB TV, que está conosco hoje. A nossa saudação, Denise, seja muito bem-vinda. Cosme também, uma satisfação imensa estarmos juntos. E uma explicação para você que está acompanhando, não sou o Geraldo, apesar de que o pessoal confunde. O Geraldo teve um problema de queda de energia no bairro onde ele está e me chamou de emergência para poder substituí-lo aqui. É uma satisfação estar com vocês. Nós estamos no programa Espiritismo ontem e hoje, e nós vamos hoje no episódio 3 sobre a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Já foi examinado o assunto anteriormente, e nós sabemos que há aí uma discussão a respeito das diferenças entre a quarta e a quinta edição da Gênese, e nós temos esclarecimentos importantes na nossa conversa na noite de hoje sobre o assunto, e nós iniciaremos, Cosme, aí com a sua saudação, depois a Denise, a saudação ao pessoal todo que está nos acompanhando, e aí nós entramos com as perguntas. Uma boa noite, Carlos, Denise, a todos que nos acompanham aqui pela internet. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui juntos, conversando sobre essa obra tão importante do Espiritismo. É uma alegria, uma satisfação. Denise. Olá, boa noite a todos, boa noite, Carlos, boa noite, Cosme, internautas que nos acompanham. Igualmente é uma alegria estar aqui nesse trabalho, né, do Espiritismo ontem e hoje, e nessa discussão sobre a Gênese. E é esse momento assim, das lives que me faz ter como presente uma sentença de Jesus, quando 2 ou 3 se reunirem. Então, nem é onde, nem como, é quando a gente decide, e através da internet tem sido muito esse momento de sintonizar com os amigos espirituais. Muito bem. Excelente tem sido, não é? Uma potencialização nesse período das nossas atividades, não é? Pela web e aqui pela FEB TV, uma satisfação muito grande mesmo. Gente, nós vamos começar com a primeira pergunta para o Cosme. Vamos situar, não é? Dividido em 4 partes, o Livro dos Espíritos serviu de base às 4 obras do Pentateuco, não é? Que se seguiram a ele. Kardec foi desenvolvendo esse trabalho, e é muito interessante que ele vai iniciar pelas causas primárias, que vai dar origem à obra Gênese. Ali, na primeira questão, que remete ao Criador, que é Deus. E a Gênese, porém, ela não foi o primeiro livro a seguir ao Livro dos Espíritos, não é? Ele foi, na verdade, o último livro do Pentateuco, em que Kardec retoma a questão da criação. E o Cosme disse na live passada que a Gênese dá um coroamento ao Pentateuco. Então a pergunta, o que levou Kardec a encerrar o conjunto de suas principais obras com a Gênese? Muito, muito interessante a questão. A gente, quando olha para o Livro dos Espíritos, como você bem citou, que vai ser a obra que vai dar origem às outras obras fundamentais aí, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente olha para a Gênese, que como você observou, ela é um desenvolvimento
daquilo que se encontra na primeira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, mas exatamente por tratar das causas primárias, esta é a parte filosófica mais difícil a ser abordada, porque é a parte que trata das origens. Explicar a Gênese é explicar as origens do mundo corporal, explicar as origens do espírito. Então, para que isso pudesse ser feito, para que você possa fazer uma discussão sobre a Gênese, a ciência espírita, a filosofia espírita tem que estar muito bem consolidada, com todos os seus princípios e principais consequências. Então, Allan Kardec vai, primeiramente, consolidar a ciência espírita que se encontra na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, na obra O Livro dos Médiuns, onde todas as aplicações e consequências daquilo que está na segunda parte, que é a interação dos espíritos com os homens, vai ser desenvolvida na obra O Livro dos Médiuns. Com isso, ele consolida essa parte propriamente científica da doutrina. Depois, ele vai entrar nas consequências que decorrem dessa ciência espírita, extraindo aí o que a gente chama a filosofia moral, que o Espiritismo vai apresentar na terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque, uma vez compreendendo o que é o espírito, que ele é uma imortalidade, que sobrevive, que vive diversas existências, daí decorre uma vida moral, que era necessário deixar muito claro isso. E Kardec faz isso com as 10 leis morais de O Livro dos Espíritos e vai desenvolvê-las na obra monumental O Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, quando você apresenta essas leis morais, a discussão necessária era as consequências do cumprimento ou não das leis morais. Então, se você se pergunta, eu tenho leis morais, quais são as consequências para o espírito se cumprir as leis de Deus? Quais são as consequências se ele não cumprir as leis de Deus? O que deu origem à quarta parte do Livro dos Espíritos, que vai ser desenvolvida na obra notável O Céu e o Inferno. Agora que a doutrina e a filosofia espírita está bem consolidada, Allan Kardec estava preparado a atacar essa questão muito difícil da Gênese, que ele vai tratar, então, como última obra, como último livro publicado no ano de 1868. Então, me pareceu uma estratégia didática adequada. Quando você vai examinar um tema que exige um conhecimento prévio da ciência e da filosofia espírita, ele deveria ser tratado quando essa ciência e essa filosofia já estivesse bem consolidada, compreendida, que as pessoas pudessem ler a Gênese sem dificuldade. Kardec sempre teve essa preocupação de não ser intempestivo, de lançar uma obra no momento certo, para que ela encontrasse o terreno propício para a sua compreensão. Se ele lançasse a obra antes, certamente teríamos mais dificuldade de compreendê-la. Depois das outras, a Gênese, então, é um exercício de aplicação da ciência e da filosofia espírita na análise da temática da Gênese, dos milagres e das predições. Veja que Kardec foi além da própria Gênese, ele percebeu que a temática da lei de Deus teria que ser discutida e explicado aqui os elementos fundamentais daquilo que eram chamados de milagres na história do cristianismo. Ele precisava uma explicação daqueles que eram chamados milagres do Evangelho. Então, para isso, ele criou a segunda parte da obra e entrar nesse tema espinhoso, que não é mais a Gênese, que é o tema do futuro, da possibilidade de se prever o futuro, de olhar o futuro da humanidade. Então, ele escolheu o momento certo para publicar essa obra, que é a aplicação de tudo aquilo que se encontra nas obras anteriores de uma forma muito especial e profunda, nos ensinando a origem, nos ensinando como entender os chamados milagres e como discutir a possibilidade ou não da previsão do futuro, ok? Muito interessante, Cosme, ouvindo e a gente examinando, né, mergulhando nessa obra monumental, como você diz, de Kardec, a gente cada vez mais admira a capacidade do codificador, não é? Que capacidade de conseguir arquitetar todo esse trabalho num breve espaço de tempo, lógico, que isso evidencia uma preparação, não é? O espírito reencarna realmente com uma tarefa e dá cumprimento à tarefa, não é?
Maravilhoso. Denise, a obra de Kardec constitui-se de todos os seus escritos, não é? Normalmente a gente fala da codificação, mas toda a obra escrita por Kardec, inclusive ele deixa muito claro que na Revista Espírita é uma obra pessoal, ele mesmo escreve a respeito disso, não é? Então, somados todos esses livros, são 23. Entre a publicação de O Livro dos Espíritos, 1857, e O Livro dos Médiuns, 1861, vieram, por exemplo, Instrução Prática para as Manifestações Espíritas, 1858, a Revista Espírita começou também em 1858, O que é o Espiritismo, em 1859, em que se distingue o Pentateuco das demais produções de Allan Kardec. Tem alguma diferença? Tem sim. A gente observa, primeiro, a capacidade de trabalho de Kardec, uma produtividade, acho que incomparável para os dias de hoje, e, sobretudo, uma capacidade de gerência de publicação dessas obras, porque o processo de publicação ali era muito diferente do que nós conhecemos hoje. Então, a matriz de uma página ser impressa, ela era composta por tipos, então, letra a letra, aquilo era buscado lá na caixa dos tipos, montar a chapa para impressão. E não obstante esse processo, digamos assim, lento aos nossos olhos, Kardec foi extremamente produtivo no lançamento dessas obras. Só esses poucos anos aí que você se referiu, acho que eu fui contando, deu acho que mais 5 ou 7 aí, num período de 4 anos, talvez, entre 57 e o que você referiu aí ao final. 61. Mas 61, exatamente. O foco da questão é em que é que o Pentateuco se distingue, né? O Pentateuco se distingue exatamente no estilo, na linguagem e, sobretudo, no critério da universalidade do ensino dos espíritos, que Kardec muito claramente apresenta lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, outras obras, por exemplo, como Viagem Espírita, é uma obra de relatos das viagens de Kardec e cartas. O que é o Espiritismo? É uma obra didática para o esclarecimento dos céticos à época, dos contraditores da ideia espírita. Então, essas obras, elas tinham pela linguagem, aliás, elas tinham pelo objetivo delas uma outra linguagem que se distingue do Pentateuco espírita, que vai ter uma questão que a gente poderia chamar aqui de um estilo mais conciso e que atravessa todas essas obras, e aquilo que eu costumo chamar de um caráter essencialmente didático do codificador, no planejamento da obra, no encadeamento dos capítulos e na forma como as matérias eram apresentadas. Então, você se referiu antes à revista, o próprio Kardec diz na introdução de A Gênese que a revista espírita era um espaço de exercitação das ideias, para ver como é que essas ideias eram aceitas e para que os princípios da doutrina ficassem bem consolidados. Mas o que eu apontaria, para resumir aqui a resposta, como principal característica do Pentateuco espírita é a universalidade do ensino dos espíritos. Então, no contato com os diferentes grupos espíritas que estavam ativos naquele momento e que o codificador os conhecia, e com uma correspondência vasta, na velocidade que era possível naquele momento, então Kardec coligiu muito material que lhe permitiu exatamente identificar a universalidade do ensino dos espíritos e aquilo que era coerente e que atravessava essas diversas correspondências é que pudesse vir para o Pentateuco como uma expressão do pensamento dos espíritos. Muito bem, excelente. Como se a própria revista espírita fosse uma espécie de laboratório, né, do trabalho. Isso, ele diz isso, né? Eu estava relendo a introdução de A Gênese e foi muito significativo. A frase de Kardec é: os leitores assíduos da revista espírita já devem ter notado, sem dúvida, sobre forma de esboços, a maioria das ideias desenvolvidas nesta obra. Então, a noção de processo, né? A obra estava sendo construída. E com base no que o Cosme comentou no primeiro momento da conversa, ele ia construindo, não é? A ideia, dando tempo. A Gênese só vai surgir lá no final em função da necessidade de amadurecimento, não é? De se ir acostumando com as ideias, para poder, então, receber.
Teria sido prematuro, né, publicar. Eu acho que cabe um destaque, né, um desenvolvimento em processo, um amadurecimento, muito mais dos espíritas do que do codificador. O codificador estava pronto para aquelas ideias, certeza, né? Mas era exatamente o trabalho ali com os leitores, com a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com as demais sociedades espíritas. Então, num processo de aceitação por conta do público, para que a ideia não fosse deturpada inicialmente ou rechaçada, sem o tempo necessário à sua recepção. Isso que eu destacava como essa capacidade do codificador, de conseguir, no lançamento do Livro dos Espíritos, já ter essa visão e saber da necessidade de aguardar o amadurecimento para ir colocando as ideias ao longo do tempo, né? Muito bem. Cosme, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, viu, Cosme? Senão a gente vai para outra pergunta. A outra em nenhuma das obras do Pentateuco, a primeira edição foi a definitiva. Né? O codificador levava sua produção para revisão pelos espíritos, e mesmo após publicados, os textos seguiam sendo aprimorados. Né? Pode o espírita extrair alguma lição desse fato? Ainda tem mais. Em que consistiam essas alterações? Eram modificados princípios e entendimentos, aditados, suprimidos, novos conceitos, ou esclarecidos pontos ambíguos ou contraditórios? Claro que sim, quer dizer, na verdade, a importância, quando você está construindo uma ciência tão rica, tão profunda quanto o Espiritismo, como fala Allan Kardec, que abarca todas as principais questões que o homem sempre formula para si, formulou ao longo do tempo, todo o cuidado para que você possa apresentar essa ciência, essa filosofia, da forma mais precisa possível, além da preocupação didática. Allan Kardec sempre teve uma preocupação que ele vai alertar quando ele vai na Revista Espírita falar dos cismas do Espiritismo, de que os seus escritos não poderiam gerar cismas, não poderiam gerar duplas interpretações. As pessoas teriam que perceber que a forma como ele estava apresentando o ensinamento dos Espíritos tinha que ser muito bem pensada, muito clara, sem ambiguidades. Então, por isso, a preocupação de fazer ajustes, de fazer correções o tempo todo. E ele vai mostrar isso na Revista Espírita, correções que ele vai fazendo. Por exemplo, a primeira vez que ele fala sobre o caso da possessão em O Livro dos Médiuns, depois, na revista, ao aprofundar os processos de Morzine, da senhorita Júlia e outros casos, ele faz um ajuste no conceito da possessão, que depois, em A Gênese, quando ele vai tratar da obsessão e possessão, ele, de novo, coloca o ajuste que ele tinha feito. Ao longo de O Livro dos Espíritos, quando você compara a primeira com a segunda edição, você vê as pequenas evoluções naturais de um conhecimento que está sendo construído. Oh, Geraldo chegou. Oh, que coisa boa. Apagou a luz, é o tempo de voltar, né? Oh, que coisa boa. Tá vendo? O irmão mais experiente, mas as orações valeram para salvar a gente. Você se materializou aí. Materializei. Olha, o Mano continua com o roteiro, eu vou acompanhando vocês aqui. Muito obrigado, Cosme, Denise, Mano, pelas presenças, viu? Estou aqui quietinho, vocês sigam aí, por favor. Não, Geraldo, você assume, o Cosme está aqui, a gente até interrompeu a resposta dele com a sua entrada. O Cosme segue e você assume o roteiro, eu vou acompanhando vocês, a satisfação está com vocês aqui. Você que conduz o programa, muito bom, e conduz bem, vamos seguir, tá? Ok. Cosme, então, como retoma. eu dizia, essas mudanças que ele vai fazer em todas as edições, tem algumas mudanças que são desenvolvimentos naturais no processo de construção da ciência, em que algum conceito precisa ser melhor apresentado, pequenas modificações devem ser feitas para clareza, preocupação didática, preocupação de evitar mal entendido. Então, nós vamos encontrar isso ao longo de todas as edições que Kardec vai fazendo de todas as suas obras. Essa preocupação de aperfeiçoamento, de ajuste, de tornar cada vez mais claro. Isso mostra para todos nós como é a construção de uma ciência, de uma filosofia tão rica. E nunca antes de Kardec, do Espiritismo, nós tivemos uma filosofia que explicasse as questões que o Espiritismo explica. Então, esse cuidado e sempre alertado pelos Espíritos para que essas mudanças fossem feitas
Por quê? Porque a preocupação dele sempre era: não podemos permitir uma compreensão equivocada dos princípios nem das aplicações do Espiritismo. Isto é a sabedoria daquele que acompanhava o tempo, sabia o momento, ouvia a sociedade por meio da revista espírita, percebia aquilo que de fato ficou claro, aquilo que ficou um pouco obscuro. Por exemplo, na revista espírita, Kardec vai respondendo perguntas dos leitores. Então, na medida em que ele vai interagindo com a sociedade por meio das cartas da revista espírita e na própria Sociedade Espírita de Paris, ele vai percebendo a necessidade de tomar todo o cuidado com o texto, para que os textos não gerassem incompreensões. Então, esse é um ensinamento para todos nós que escrevemos, passamos por isso. E olha que a gente é escritor medíocre, Kardec é um escritor genial. Mesmo a gente que escreve um pouco, percebe que, puxa vida, ali não me expressei bem, aí numa segunda edição você quer mudar. Às vezes mesmo em palestras, tem palestras antigas que eu falo, meu Deus, falei aquilo, não ficou bem, aí você quer corrigir. Imagina, então, quem está preocupado em não deixar dúvidas, incompreensões, e sábio como Kardec. Então, ele tinha esse cuidado de retocar o texto, de mudar, às vezes, uma frase, de fazer um ajuste para que não houvesse incompreensões. E esse é o resultado de vários retoques e ajustes nas diversas edições do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da Gênese, do Céu e Inferno, do Evangelho, em que ele fazia ajustes, fazia acertos para que a gente recebesse um texto cada vez de melhor qualidade. E que qualidade. Eu poderia fazer um pequeniníssimo à parte na brilhante explicação do Cosme aí. Claro. Sim, seguro. O Cosme nos deu uma excelente aula de todo esse processo de elaboração textual. E aí eu queria chamar a atenção, eu trabalho na área de estudos linguísticos literários, e os meus colegas da área de literatura, muitos deles seguem uma teoria que eu, de perto, consigo acompanhar um pouco com eles, que se chama crítica genética. A crítica genética diz exatamente a esse acompanhamento de um autor no processo de elaboração de sua obra. Então, os especialistas em críticas genéticas, eles trabalham muito com os textos chamados originais, ou aqueles que vão para as gráficas, e depois o processo de prova dos autores, então que palavra muda, às vezes há trabalhos intensos que discutem por que mudou uma preposição. Isso nós estamos falando de autores romancistas, da área de literatura, ensaístas. No caso da doutrina espírita, essa perspectiva ela é muito interessante e se junta ao que o Cosme disse agora, porque os ajustes foram de texto, não foram ajustes de princípios. Né? Então, foram ajustes de textos. Os princípios estavam lá e os conceitos a eles relacionados precisaram passar, alguns deles, por ajustes textuais. O Cosme se referiu ao de obsessão. Então, isso é muito interessante porque a base sobre a qual a doutrina espírita se organiza, ela estava pronta. Já na primeira versão do Livro dos Espíritos, é possível deduzir todos os princípios da doutrina, eles estão lá. Tudo que Kardec escreveu depois foi para desdobrar esses princípios para nós, para os espíritas, que ele vai definir muito bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo como aqueles que precisam domar as más inclinações. Ele nos conhecia muito bem, né? Então, Kardec vai fazer todo esse trabalho. E acho que é interessante também trazer, eu fico pensando, né, de um ponto de vista histórico, trazer dois elementos que me parecem importantes para pensar esses ajustes de textos. Um eu já me referi um pouco antes, que era a própria condição tipográfica. Né? Então, imagino que era um texto organizado pelo codificador, escrito à mão, que ia para a tipografia para um operário cujo nível de letramento, como a gente se refere hoje, o próprio codificador não tinha a menor noção de qual era, se aquela pessoa de fato era plenamente alfabetizada, deveria ser, porque trabalhava numa tipografia, mas qual era a relação daquela pessoa com o texto. Talvez aquele operário fosse um operário muito treinado para pegar os tipos e montar as chapas, né? E aí os erros de impressão que aparecem, se até hoje a gente tem com os processos eletrônicos, imaginemos no século XIX.
O outro aspecto histórico que eu acho muito importante levar em consideração era a comunicação de Kardec, as cartas que ele trocava com os grupos espíritas. Então, desses grupos chegavam, como, por exemplo, para a composição do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas daquelas mensagens das instruções dos espíritos. E o tempo que essas correspondências demoravam a chegar. Fora de Paris, no interior da França, em outros países. Então, quanto tempo de viagem? Então, as versões dos livros, as primeiras edições, iam sendo publicadas e, evidentemente, quando chegava material de qualidade, o codificador percebia que não poderia deixar passar aquele material, e aí uma nova edição se fazia. Esses dois aspectos históricos, para mim, eles esclarecem muito desse processo de ajuste textual de Kardec nas diversas edições da codificação. Mas eu percebo que desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, os princípios da doutrina estavam lá claros. Exato. Até mesmo conceitos, né, Denise, Cosme, Mano, que eventualmente Kardec tem apresentado, não é, como às vezes um aprofundamento, um desenvolvimento, jamais foi algo assim em contrário a qualquer princípio doutrinário, evidentemente. Há casos específicos de detalhamento, sobretudo quando se fala da mediunidade, da obsessão, o caso de possessão que ele próprio escreve, né, e depois ele aprofunda, reconhecendo, né, a ocorrência, enfim. Mas isso nada invalida, evidentemente, os princípios fundamentais. Ô Cosme, eu queria você, é um professor tão querido, que a gente ouve você, assim, quer ouvir mais, né? A gente quer beber dessa fonte o máximo possível, não é, Denise? Você também, assim, somos aqui aprendizes e, ao mesmo tempo, né, estamos ajudando a divulgar essa doutrina maravilhosa. O intuito desse programa é esclarecer, jamais polemizar. Então, aqui é no sentido de consolar, de esclarecer para nossa edificação. Assim é que trabalha a Federação Espírita Brasileira, assim é que trabalham os divulgadores do Espiritismo. Cosme, estão perguntando aí, o Mano vai seguindo o roteiro, estão perguntando o que significa quando a gente diz que Kardec é o codificador. A Sueli Lemos está perguntando para a gente o que significa exatamente essa palavra codificador. Muito boa questão. É difícil a gente saber, porque essa palavra nunca foi usada no tempo de Kardec. Na Revista Espírita, nos escritos do século XIX, essa palavra não foi usada. Eu não sei bem quem a usou pela primeira vez, e qual foi o contexto. Tudo leva a crer que era preocupação, quando você olha, por exemplo, a obra que tem leis, que tem princípios, a ideia de que aquilo ali poderia ser um código. Claro que se eu levar a palavra código no sentido lato, todo texto científico-filosófico codifica princípios e ideias numa linguagem. Então, eu poderia entender dessa forma. O que eu não posso entender é no sentido jurídico, porque nenhuma ciência é um código. Isso é algo muito importante. No sentido em que os juristas usam, porque o código é formado de leis e normas arbitrárias, escolhidas por votação, escolhidas por grupos que fazem escolha e se modificam com o tempo. Agora, leis naturais, leis científicas, elas não constituem um código no sentido jurídico do termo. Elas constituem um código no sentido lato do termo, no sentido de estar expresso numa linguagem científico-filosófica apropriada para explicar aqueles conceitos. Então, eu acho que essa palavra tem que ser usada com cuidado e talvez tenha que ter explicações para que a pessoa entenda do que se trata. Ninguém pode pensar que Kardec reuniu leis que outros escreveram num livro. Claro que não foi assim. A construção de uma ciência, de uma filosofia, não se dá dessa maneira. Nenhuma ciência que se apoie em leis naturais, que depende da observação, da experiência, que não depende de escolha das pessoas por grupos, é expressão de como você consegue explicar os fenômenos, dar conta de explicá-los, de fazer previsões. Então, tomando esse cuidado, se você usa a palavra codificação no sentido muito lato de uma linguagem científico-filosófica para expressar uma teoria, como ocorre com qualquer ciência, com a filosofia, tudo bem, mas muito cuidado para não confundir isso com os nossos códigos penais, civil, onde se reúnem artigos que não são artigos de leis naturais, são artigos escritos pelos homens que mudam com o tempo, com a época, com o contexto, com a cultura. A ciência espírita, não.
ela constitui leis naturais que não mudam ao sabor dos desejos das pessoas. Né? Toda evolução na ciência tem critério próprio de evolução e não simplesmente como se mudam os nossos códigos. Tomando esse cuidado, por isso que eu não sei bem quem usou a palavra, uma vez tentei achar, mas não achei nenhuma referência, até fica aí para aqueles que conhecem qual é a referência de quando essa palavra começou a ser usada, porque, pelas minhas pesquisas, lá no século XIX, nas obras de Kardec, essa palavra não aparece. Então, precisaria saber a origem para saber qual foi a intenção que a pessoa que usou queria ao usar a expressão, ok? Bem, manda contigo. Vamos aqui para Denise. A Gênese é um exemplo, né, dessa evolução do processo de Kardec e apresenta, a propósito, um aspecto curioso, né? Tem por edição definitiva a quinta, que foi publicada em 23 de dezembro de 1872, segundo, não é, aparece lá no registro, que a gente estava conversando antes, o Cosme estava fazendo referência, mais de 3 anos após a desencarnação de Kardec, que foi em 31 de março de 1869. Comparado com a primeira edição, da qual a segunda, terceira e quarta são meras reimpressões, a quinta edição, ela suprime, modifica ou acrescenta palavras, frases e parágrafos inteiros. Em que consistem essas mudanças? A substância da obra, ou seja, a essência do conteúdo e seus princípios doutrinários, foram apresentados nas 4 primeiras edições, eles foram modificados? Por aquilo que a gente já discutiu aqui nas questões anteriores, né, nessa conversa, não, né? Nós afirmamos ainda há pouco que os princípios eles não foram alterados. Kardec trabalhou com um senso muito grande de divulgação didática, eu acho que essa seria a melhor palavra que me ocorre agora, pelo menos, uma divulgação didática dos princípios da doutrina espírita, e pelas condições de trabalho, de publicação dos livros, e conforme eu me referi anteriormente, sucessivamente esses livros, eles foram sendo revisados, mas a substância do textual, no que diz respeito aos princípios da doutrina, não há alteração. Antes de a gente começar nos bastidores, o Cosme estava dando um histórico aqui da quinta edição, eu vou passar para ele, né, porque ele está bem afiado aí no acompanhamento dessas edições e de cotejamento das traduções. Denise, você leu meu pensamento. Você ia terminar e falar, Cosme, por favor, fala aquilo que você estava falando, né, quando a gente estava esperando começar. Então, a gente aproveita aqui, viu, Cosme, já perguntando para você, de fato foram Kardec, né? Kardec foi quem fez essas alterações, essas modificações? Eu não tenho nenhuma dúvida que foram alterações feitas por Kardec, mas não é só a minha opinião por análise textual. Quer dizer, quando eu analisei o texto, e eu tive o cuidado de comparar principalmente as principais mudanças da 4ª para a 5ª edição, não comparei todas, porque algumas são desnecessárias, mudança, às vezes, de pontuação, às vezes refaz a frase, mas aquelas mudanças que foram consideradas por muitos as mais sérias, eu comparei uma a uma. Na minha leitura, houve melhoria do texto. Aliás, tem um artigo do professor Silvio Schibeni, que está no kardec.blog, em que ele analisa o primeiro capítulo da obra Gênese, o caráter da revelação espírita, comparando o da 4ª com o da 5ª edição. Nessa comparação, ele mostra que algumas mudanças foram mais para você tornar o texto mais corrido, fazer uma melhoria, mas teve mudanças necessárias, que foram descuidos de Kardec, ou seja, Kardec cometeu um descuido e corrigiu depois, porque o descuido que ele cometeu poderia levar a uma interpretação falsa. Então, o Silvio mostra que algumas mudanças não foram apenas para melhorar, eram necessárias, porque houve ali um descuido na frase e poderia levar a algo falso, que o Kardec percebeu e corrigiu. Esta 5ª edição, os estudos aí do CSI, desse site Imagens, Registros, História do Espiritismo, do grupo que está fazendo pesquisa lá no Allan Kardec Online e outros historiadores, descobriram a 5ª edição, esse foi um trabalho do CET, do CSI, a 5ª edição, datada de 1869, onde a folha de rosto consta o ano de 1869, que está à disposição aí
Na época que o Sete achou e me comunicou que tinha encontrado na biblioteca de Lausanne, eu pedi ao presidente da FEB e ele correu rapidamente para conseguir uma cópia, enviou essa cópia e nós colocamos essa cópia à disposição na Kardecpédia. Mas mais que isso, aqueles que querem aprofundar todas as evidências históricas, e não foi só essa de achar o livro, esse grupo de pesquisadores fizeram estudos detalhados, encontraram documentos importantes, cartas de Kardec que falam, por exemplo, que parte da 5ª edição de 60 já estava impressa em setembro de 1868, que a 5ª edição deve ter sido impressa com toda a evidência que os historiadores colocaram em fevereiro ou março, portanto, foi impressa com Allan Kardec ainda encarnado, e que a publicação, a venda, a distribuição ocorreu em abril ou maio, sob a responsabilidade de Amélie Boudet. Então, eu brinco, aqueles que alegam adulteração teriam que dizer que Kardec adulterou a própria obra, o que não faz nenhum sentido, ou que Amélie, que não faz nenhum sentido. Então, e os documentos, o catálogo racional que eles descobriram em março de 69, que Kardec anexou na Revista Espírita do mês de abril, tem evidência já sobre a 5ª edição, vários outros documentos que foram encontrados. Então, eu recomendo, quem quiser, o Sete escreveu e colocou na Kardecpédia, lá em Obras e Documentos, tem lá uma seção do CSI, basta você baixar um arquivo PDF com toda a análise histórica, com todos os documentos e fontes, demonstrando que a obra foi, de fato, alterada por Allan Kardec. Essa, para mim, é a prova histórica. Além disso, todas as análises que eu fiz, que alguns amigos que estudam o espiritismo há muito tempo também, mergulham nas obras em francês, fizeram, toda a nossa conclusão é de que Kardec melhorou a obra e melhorou no sentido não apenas didático, mas em alguns momentos corrigindo algumas desatenções que ele tenha cometido na 4ª edição. O que é natural, você aperfeiçoa a obra para evitar interpretações equivocadas. Então, eu diria que eu não tenho nenhuma dúvida, e com todas as evidências históricas, de que a Gênese foi alterada sabiamente por Allan Kardec. Oh, que beleza. E na base de todo o trabalho de Kardec está o amor. Então eu vou concitar os nossos amigos do chat, por favor, que falem com amor. Aproveitem a oportunidade para todos nós aprendermos. E é por isso que eu queria fazer, Denise, na sua elegância de divulgadora do Espiritismo, qual é a importância da gente estudar a Gênese? Porque eu já ouvi falar assim, de pessoas que não conheciam a Gênese, mesmo porque é o livro menos conhecido, né, de Kardec, do Pentateuco, é o menos lido. E pessoas assim que não conheciam, e aí quando começaram a conhecer, começaram a ler, falaram, nossa, que coisa impressionante, eu estou encantado, porque é um livro assim que está me trazendo muitas luzes. Então eu queria perguntar para você, qual que é a importância da gente conhecer o conteúdo de A Gênese, e não ficar, às vezes, numa palavra, numa vírgula, num detalhe, perdendo o tempo, com todo o respeito. Isso. Eu acho que essa é uma excelente pergunta, Campetti, vem assim, muito ao encontro daquilo que eu tenho defendido em relação à literatura espírita, não é? Quais são os caminhos de leitura que o leitor tem para compreender o pensamento de Kardec? A Gênese é um livro extremamente importante e é um livro que eu diria tem 3 partes. Então, o leitor pode dar conta das 3 partes, pode dar conta de uma parte delas ou de 2. Então, a primeira parte, que é aquela parte mais filosófica, que o Cosme se referiu na resposta à primeira pergunta, que é aquele aprofundamento da filosofia ao lado da ciência espírita, tratando desse tema que é dificílimo, que é o tema da Gênese mesmo, e é um tema extremamente importante. Eu estava me lembrando agora, Cosme, é um tema do século XIX, porque em torno ali de Kardec, aquela segunda metade do século XIX, inúmeros estudos sobre a Gênese da humanidade foram elaborados. Vamos lembrar que ele é contemporâneo de Charles Darwin também, de outras teorias sociológicas. Então, essa primeira parte da Gênese, ela tem uma relação com isso que você colocou muito bem, Cosme, e os internautas que nos acompanham, que essa parte da filosofia, da ciência espírita, mas
mas ela tem um diálogo interdisciplinar com as outras ciências que estavam ali surgindo. Vamos lembrar, a segunda metade do século XIX, também o prenúncio dos estudos psicológicos que viriam com Freud, e aquela edição maravilhosa de 1900, que é a edição ali que vai fazer o divisor de águas no trabalho da psicologia. Então, a primeira parte, ela é de fato muito densa, Campete. Então, eu diria para aquele leitor que não consegue acompanhar essa primeira parte, e para mim é uma primeira parte que dá muito trabalho, eu vou para a segunda e terceira. Por quê? Porque a segunda e terceira, elas têm uma ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, interessa ao Espiritismo o ensino moral do Cristo. Então, não são os dogmas, não é a cronologia, nem os milagres, nem as predições. Mas ele não nos deixa órfãos de uma explicação sobre milagres e predições. E ele traz para essa segunda parte de A Gênese. Então, a entrada no texto de A Gênese para alguns leitores pode ser entender os milagres e as predições, como, por exemplo, como entender à luz do Espiritismo que Jesus transformou água em vinho. Talvez alguém que não entenda nada da primeira parte de A Gênese, todo esse processo evolutivo, consiga entender essa segunda parte. E eu acho que a terceira parte ela é especialíssima, é a que eu mais gosto, porque ela é profundamente consoladora, porque é a parte dos sinais dos tempos. Então, Allan Kardec faz uma leitura extraordinária do sermão escatológico de Jesus, aquele chamado sermão profético à luz do Espiritismo. E essa terceira parte do livro pode ser uma entrada extraordinária de leitura e de compreensão do pensamento de Kardec. Então, é um livro denso, de fato, como são todos os outros da codificação, mas é um livro com muitas entradas de leitura e que pode fascinar muitos leitores. E que um leitor pode começar pela segunda parte, avançar para a terceira, ou se sentir completado ali pela segunda. Mas é importante conhecer esse livro. Muito bem, eu apenas, Denise, me permite ajudar um pouco. Essa primeira parte que você falou é a parte científico-filosófica, utilizando inclusive as ciências da época. É muito curioso esse fato, porque como Kardec precisa explicar a gênese, as origens, seja do mundo corporal, seja do mundo material, para explicar do mundo espiritual, para explicar do mundo material, ele tem que fazer uso daquilo que a ciência da época oferece. Não tem outro caminho, por isso que ele vai escrever, antes de começar a explicar a Gênese, ele fala do papel da ciência na Gênese. Ele faz um exercício, olha, para explicar a Gênese, nós temos que nos apoiar na ciência. Porque a ciência é que trata da matéria, a ciência é que trata do organismo. Então, o bom senso dele. E ele só pôde usar a ciência da época. E, às vezes, tem pessoas que me mandam aí e-mail perguntando, mas Cosme, tem algumas coisas lá na ciência que Kardec usa, que hoje fizeram mudança. Eu falei, mas não tem nenhum problema. Ele está usando a ciência da época, nos ensinando a fazer o exercício de como usar a ciência para fazer uma leitura das origens. Se a ciência sofreu mudança, use a ciência de hoje para fazer o mesmo exercício. Não tem que mexer na obra por conta disso. É um exercício primoroso que ele faz. Então, a gente vai aprendendo com ele como é que se deve raciocinar. Sobre a matéria, use a ciência que está aí sendo desenvolvida, aperfeiçoada. Agora, quando trata da gênese espiritual, depois que ele faz a gênese orgânica do corpo e do mundo, aí sim, na gênese espiritual é o espiritismo. Porque só o espiritismo constitui uma ciência da alma. Nunca existiu uma ciência da alma antes do espiritismo. Isso é algo muito importante. A psicologia não estudava a alma como não estuda a alma hoje ainda. Então, a Kardec fez a primeira ciência da alma bem construída. Então, para fazer a gênese espiritual, ele usa, aí sim, de todo o conhecimento que o espiritismo lhe oferece. E apenas uma curiosidade, quando me mergulhei nesta primeira parte, eu faço isso há mais de 40 anos que eu estudo as obras de Kardec, e me chamou muita atenção, há muitos anos, a primeira vez que fui estudar a obra Gênese, era que a primeira parte chama-se Gênese, trata das origens. E o primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita, está na primeira parte. Eu me recordo que a primeira vez deve ter mais ou menos uns 20 anos, ou mais, quando eu fui convidado a fazer uma palestra sobre o índice da obra, já que eu tinha feito a estrutura didática de O Livro dos Espíritos, estudando o índice do Livro dos Espíritos e de outras obras. Desculpa, alguém me pediu para fazer isso. O que eu fui?
fazer. Na hora que eu fui fazer a estrutura didática, eu tirei o primeiro capítulo da Gênesis. Isso aqui tinha que ser introdução. Mas depois de meditar muito, eu percebi a sabedoria de Kardec. Por que esse primeiro capítulo tem que estar na Gênesis? Porque é o primeiro capítulo que trata da gênese do Espiritismo, de como o Espiritismo foi construído a 4 mãos, pelas mãos de Kardec, dos homens, e pelas mãos dos espíritos. O que ele vai deixar claro no item 13, que o Espiritismo é uma doutrina de caráter divino e científico. O caráter divino é porque partiu da iniciativa dos espíritos, e os princípios fundamentais foram ditados pelos espíritos. Mas a elaboração das consequências, das análises, dos textos, era dos homens. Então, a gênese do Espiritismo ele tem que começar pela gênese da doutrina, que vai explicar as outras gêneses. Então, ele começa com a gênese do próprio Espiritismo, e depois ele parte, então, para o capítulo seguinte, que trata da causa primeira, Deus, e a partir daí ele vai desenvolvendo toda a gênese, uma obra extraordinária. Eu digo que essa primeira parte tem que ser estudada com muita atenção, dada a sua importância. E para encerrar, que eu falei demais, tem um item sobre Deus que Kardec coloca que às vezes a gente não presta atenção. Ele diz assim, que os atributos da divindade podem ser usados metodologicamente para que você possa analisar uma proposta, uma teoria. Aí ele vai dizer, toda doutrina, toda lei, toda que proponha algo que entre em contradição com os atributos de Deus deve ser deixado de lado. Por exemplo, por que ele vai deixar de lado a doutrina do inferno? Porque ela entra em contradição também com o atributo da justiça e da bondade de Deus. Então, ele vai mostrando como usar os atributos de Deus até para fazer seleções metodológicas, guia, orientação na busca da verdade. Olha que coisa, eu nunca tinha visto os atributos de Deus ser usados desta forma, como luz, como farol, para que você possa pesquisar a verdade. É uma obra, a gente ficaria aqui falando de cada capítulo desta obra admirável. Desculpa, já acabei. Não, desculpa não, rapaz, é uma satisfação. E que gostoso, né, a gente poder ouvir, aprender. Enquanto o Mano prepara a próxima pergunta, eu queria fazer alguns esclarecimentos ao nosso público. A Federação Espírita Brasileira disponibiliza todas as obras de Kardec no seu site gratuitamente, tem um PDF, inclusive da Revista Espírita, que é editada, continua sendo editada, está disponível em e-book, também em livro impresso e em PDF gratuitamente, o PDF para quem quiser fazer a leitura no site da FEB, não é? Está disponível lá. Inclusive, Geraldo, na própria Kardecpédia, eu disponibilizo em português as obras para download da revista e da FEB. Está lá disponível gratuitamente também. Isso mesmo. Esse lindo trabalho, né, tão significativo da Kardecpédia, que eu diria, em termos de estudo de Kardec, realmente é a obra monumental, é a obra mais extensa, mais completa que a gente tem. E nós temos que aproveitar. Então, está disponível ali. Diria aqui para um amigo que colocou que tristemente está lendo o Livro dos Espíritos, tristemente não, alegremente, é uma grande oportunidade, não se sinta entristecido, porque é fundamental a gente começar mesmo com a base, e essa base a gente vai seguir a gente o tempo todo, né, Denise? Que é importante a gente nunca se afastar de Kardec. Aliás, às vezes o afastamento de Kardec é que faz a gente ter determinadas dúvidas, ou às vezes até algumas posturas que são absolutamente incompatíveis, né, com o comportamento espírita cristão. Então a gente tem que estar aí antenado. Aliás, falando do primeiro capítulo de A Gênese, hein, Denise? É tão bonito enquanto o Mano vai preparando ali a próxima pergunta. Nós vamos até 21h10, tá? Esse programa não consegue ser feito numa hora só, em 1h10 minutos, a gente já testou, então já falamos com a produção, já até 21h10. E aí é tão interessante. Primeiro capítulo, né, o caráter da revelação espírita, ali a gente aprende com Kardec que só há revelação quando há verdade, não é, Cosme? E é interessante, Denise, veja, a doutrina espírita é, na sua essência, pela sua própria revelação, progressista. Então a gente vê que qualquer adjetivação ao espiritismo é absolutamente dispensável, inclusive esse de progressista. Que às vezes a gente vê por falta, até às vezes, de um conhecimento, porque quando você começa a estudar, a verificar, eu não preciso ficar adjetivando o espiritismo, senão daqui a pouco a gente está criando seitas no espiritismo, né, criando facções, imagina que absurdo, partidos, né, para a gente criar como dizer, Geraldo, subir para cima, toda a ciência é necessariamente progressista, isso é um pleonasmo. Aí é descer para baixo? Descer para baixo, subir para cima,
Dizer que o espiritismo é progressista, o espiritismo nasceu como uma ciência. Basta ler esse capítulo, ele tem uma revelação divina e científica. E para citar aí a pessoa que está com dúvida, nesse item 3, ele usa, inclusive, a palavra progresso, que é o que caracteriza uma revelação científica, também é o seu progresso, a sua evolução com novos fatos, com novos fenômenos. Desculpa te interromper, mas é muito engraçado isso. Tudo bem. Sabe o que eu queria voltar para uma pergunta que, para mim, é a pergunta que linka, digamos assim, na minha leitura, diretamente a primeira parte do Livro dos Espíritos, a Gênese, que é uma questão pela qual eu tenho muito apreço, é a de número 20 do Livro dos Espíritos. Vejam só o que Kardec pergunta. É dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca daquilo que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Eu acho essa pergunta preciosa, porque ela traz consigo uma ideia de ciência. Qual é a ciência da qual Kardec está falando? É essa ciência da inter-relação do divino com o humano. Né? É de uma outra ordem de ciência, não é essa ciência materialista. Aí essa pergunta extraordinária tem a seguinte resposta, que é excepcional. Sim, se Deus julgar conveniente, pode revelar à ciência, aos homens, aquilo que a ciência não é dado a aprender. Então, o que é que traz a questão 20? A mediunidade como parte integrante dessa ciência que o Espiritismo vem trazer e vem esclarecer. Então, isso justifica muito do trabalho que, ainda há pouco, a gente estava chamando, vai usar o adjetivo progressista, mas do trabalho que é constitutivo da doutrina. Então, veja, ele estava lá na questão de número 20 de O Livro dos Espíritos. Então, aquilo que escapa à ciência, Deus pode trazer ao homem por outros meios. Então, traz pela mediunidade, algumas coisas vêm pela arte, pela sensibilização. E Kardec ainda faz um comentário genial. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do passado e do futuro. Vejam só, a questão 20 do Livro dos Espíritos, trazendo esse lastro sobre como se constrói a ciência espírita. Então, esse caráter da revelação espírita, Cosme, tem toda a razão de ser aqui o capítulo 1, para começar o livro, né? E eu daria, se você me permite, Denise, 2 outros exemplos importantes que Kardec percebeu. Por exemplo, quando os fenômenos espíritas começaram, Kardec diz, ninguém imaginou os espíritos como elemento explicativo. Foram eles que disseram, nós somos os espíritos, as almas dos homens. Veja, o homem não imaginou. Outro exemplo genial, quando Kardec vai explicar, no Livro dos Médiuns, discutir a teoria das manifestações físicas, dos espíritos movendo objetos, fazendo barulhos, conduzindo um objeto para lá e para cá, o que você imaginaria? Bom, o espírito está batendo na mesa, ele tem a mão dele batendo na mesa. Ele está fazendo um barulho, ele está arranhando a parede. Quando a explicação é dada, diz Kardec, e São Luís apresenta lá a explicação, Kardec fala, ninguém conseguia imaginar isso, uma combinação fluídica, não tinha nada a ver com o espírito pegar o copo com a mão e sair levantando, mas era uma combinação fluídica que animalizava a matéria, e ela obedecia à vontade do espírito. Kardec diz, ninguém conseguiu pensar isso. Isso foi proposta dos espíritos. Então, é uma doutrina a 4 mãos. Né? Não a hipótese de trabalho, né? Veja que a hipótese de trabalho dos encarnados não levava em consideração o espiritual. Foram os próprios espíritos que disseram a hipótese de trabalho é outra. E, claro. E isso é que é bonito nessa ciência, né? É essa inter-relação dos 2 mundos, né? Se os espíritos não tivessem colocado isso, nós não chegaríamos. Kardec só chegou porque os próprios espíritos tomaram a iniciativa. Por isso, nesse item 13, ele diz, os princípios foram ditados pelos espíritos. Por isso, ela é divina, a sua origem. Diferente da ciência. A construção mais humana, embora os espíritos inspiram o trabalho do cientista, mas ali não. Os espíritos ditaram os princípios. Não foi simplesmente por inspiração. Ok? Muito bom. Excelente. Aí, agora, eu não sei a quem eu pergunto, eu vou lançar a pergunta e alguém começa a responder. Aqui, conversando. O Geraldo destacou, sem ânimo nenhum de polêmica, não é? A FEB, ela faz o trabalho no sentido do esclarecimento, e a gente tem, por filosofia, a orientação de Jesus. Nós devemos caminhar juntos, não é? Sempre. Poderemos discordar no campo das ideias, mas seguir juntos, porque uns aprendemos dos outros.
Então, para o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, não há inimigo. Há companheiro de jornada que tem ideias divergentes, que é muito natural ter, não é? Então, a pergunta volta àquela questão da celeuma em torno da autoria dessas alterações, não é, que foram feitas na Gênese, e que essa celeuma ela começou em 1884, quando Henry Sauce discordou que fossem de Kardec. No entanto, a primeira edição brasileira da obra, que foi traduzida por Joaquim Carlos Travassos e foi publicada em 1882, baseou-se na edição definitiva, não é, que era a quinta nesse caso, sendo seguido por outros brilhantes intelectuais e tradutores como Guilhom Ribeiro. Bom, agora vem a pergunta: passadas tantas décadas, como os especialistas entendem a questão? Há alguma pesquisa que investigue se foi de fato Kardec quem realizou as emblemáticas modificações, voltando àquilo que já foi conversado e reafirmando, não é? Para que a gente possa ter essa segurança. Ainda tem gente afirmando ali, não é, que foi adulterada mesmo, não é? Eu acho que valeria a pena esse documento que eu citei aí, que se encontra tanto no site do CSI, como a gente fez questão de colocar na Kardecpédia, porque ela é bem conhecida. Vai lá em Obras e Documentos, na Kardecpédia, lá embaixo, CSI, Imagens e Registro Histórico, pega lá a pastinha sobre a Gênese, vai extrair um PDF que tem todas as provas históricas, com documentos que são fontes originais, demonstrando que a obra é de 69, foi impressa provavelmente em fevereiro e março, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Eu acho que as pessoas precisam tomar mais cuidado na hora que vão fazer inferências, é preciso ter suporte, seja o suporte histórico, seja o suporte na própria leitura da obra, para ver, por exemplo, que a obra melhorou e não teve nada que foi retirado ou incluído que seja algo que pudesse contradizer aquilo que é o próprio pensamento de Allan Kardec. Eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Claro que aqueles que querem comparar as edições, o façam. Eu me lembro que quando saiu essa polêmica, agora, porque essa polêmica, como você lembrou, Carlos, ela começou lá com Henry Souza, no meu entender, num artigo precipitado dele, que, como eu comentei lá atrás, na própria página de rosto da quinta edição, estava escrito revisada, corrigida e aumentada, ele precisava falar, já estava escrito na página de rosto que ela foi revisada e corrigida, aumentada. Aí ele vai lá, identifica os itens que foram alterados e coloca como se isso fosse uma coisa, uma novidade. Não, a página de rosto estava dizendo que ela tinha sido revisada, corrigida e aumentada. Então, eu acho que houve uma precipitação. Ele publicou essa primeira vez em 1884, um ano depois da morte de Amélie Boudet. Ele podia ter perguntado para ela, ele conviveu com ela, ele estava lá em Paris. Por que ele publicou essa polêmica um ano depois da morte de Amélie? Eu acredito que ele deve estar preocupado com isso do lado de lá, né? Porque ele gerou uma polêmica a primeira vez, e ele podia ter perguntado a Amélie, enquanto esteve com ela, Amélie, olha, está aqui, mas não perguntou. Depois essa polêmica reaparece no Brasil, a FEB tem toda essa história naquele livro admirável do Zeus Van Tuyls e do Francisco Thyssen, chamado Allan Kardec, um primeiro estudo bem construído lá da história. Claro que houve várias alterações históricas depois, mas foi um primeiro grande estudo produzido com base em documentos no Brasil, que já alerta da polêmica que surgiu com Carlos Embaçaí lá atrás, e ela volta de novo. Eu acho que a gente esquece de uma frase de Allan Kardec muito boa na introdução da obra Revista Espírita, primeiro volume de janeiro: discutiremos, mas não disputaremos. Kardec discutir ideias, não fica disputando palco, prestígio, vaidade, orgulho. É discussão de ideias salutares, sem deixar de cumprir o nosso dever de caridade, é o que ele vai dizer. Ficarei nas divergências de opinião, ficarei com aqueles que mais demonstrarem caridade e abnegação. Quando a gente acusa alguém, faz julgamento de valor, a adulteração é um julgamento moral de valor. A adulteração é algo criminoso. Fazer uma acusação sem bases é faltar com a caridade, é faltar com a lógica, é faltar
com o princípio fundamental do Espiritismo. Então, eu acho que a gente tem que tomar todo esse cuidado e vamos estudar todas as edições, porque até comparando as mudanças, a gente aprende com Kardec. Por que que ele fez essa mudança? E a gente está sempre aprendendo com ele. O Cosme, e também a Federação Espírita Brasileira disponibilizou a primeira edição, traduzida, não é, pelo Dr. Evandro Moleto, está disponível a primeira edição, que, aliás, primeira, segunda, terceira e quarta, né, conforme está aí no nosso roteiro, diga-se de passagem, né, um programa que tem um roteiro, né, e esse roteiro é elaborado pelo Pedro Azevedo, um rapaz de 30 anos, para dizer que a juventude, né, um jovem adulto, está presente no trabalho do Espiritismo, e é preciso que esteja, né, Denise aí, sempre incentivando esses trabalhos também. Então, é uma coisa muito importante, e a gente está sempre associado a realizar um trabalho que seja sério. E enquanto o Mano vai preparando a última pergunta do roteiro, que tem a ver exatamente com o que o Cosme falou, diante das dificuldades, dos problemas, eu queria só, Denise, colocar um caráter para que você nos explicasse. A Dona Ivone do Amaral Pereira nos ensina que toda obra espírita, se é de fato espírita, ela precisa consolar porque toca o coração, esclarecer porque toca a mente, e edificar-nos porque trabalha espiritualmente o indivíduo como um ser integral. A Gênese consola, esclarece e nos edifica? A Gênese atende aos 3 critérios, né? Eu vou começar pelo da consolação. Eu acho que o da consolação está ali nas predições, lá, o texto da minha paixão, que é sinais dos tempos. Eu gosto já do plural, sinais dos tempos, não é sinal, né, mas sinais dos tempos. Consola muito. Eu acho que a Gênese esclarece quando traz as predições. Eu estou falando por mim, pela minha trajetória como espírita, ler aquilo várias vezes ao longo de minha vida, fiz leituras imaturas na juventude, e depois voltei com mais outras leituras, e me esclarece muito entender os milagres e as predições, sobretudo os milagres, eu acho que traz esse caráter do esclarecimento. E edifica muito que essa primeira parte da Gênese, que se junta com todo um conhecimento sobre ciência que a gente tem hoje, e inclusive um conhecimento meta-reflexivo sobre a ciência do século XIX. Qual era a ciência do século XIX que Kardec tinha à sua disposição, conforme o Cosme lembrou. Então, o livro A Gênese, sim, ele consola, ele esclarece e ele edifica. E se você alterar a ordem, se você colocar o esclarece primeiro, você pega lá a segunda parte, esclarece, consola e edifica, e atende, sim, a esses 3 critérios de qualidade de uma obra espírita. Excelente. A última, então, Geraldo, aqui, divergências de opinião, discordâncias de interpretação, tudo que a gente está examinando, de desentendimentos e mesmo acusações. Kardec deixou alguma recomendação para os espíritas em torno dessas questões, Cosme? Deixou muitas. Se a gente olha a Revista Espírita, eu costumo dizer, a Revista Espírita serve como exemplo prático. Vamos olhar a Revista Espírita e ver como Kardec responde às divergências. De que maneira ele trata pensamentos diferentes. Sempre com respeito às pessoas, botando argumentos, discutindo com argumentos, ouvindo os argumentos dos outros, sem nenhuma acusação, julgamento de valor sobre a conduta ou o caráter dos outros. Todo cuidado para nos ensinar a praticar o espiritismo, mesmo no diálogo, na discussão acadêmica. Então, ensinando para a gente que o espiritismo tem que fazer parte da nossa forma de ser e de pensar o tempo todo. Eu não posso discutir, fazer discussões acadêmicas dentro do espiritismo sem deixar de me posicionar como um verdadeiro espírita. Eu não posso fazer isso ofendendo. Eu costumo dizer que Kardec cita, faz a pergunta 841 de O Livro dos Espíritos, para nos chamar a atenção, porque é a pergunta que trata exatamente de como eu devo me dirigir àquele que pensa diferente, que tem uma visão diferente. Ele diz que para a gente usar, os espíritos respondem com 2 virtudes. É preciso brandura e persuasão. A brandura é quando eu toco o coração da pessoa. Se eu tenho um argumento diferente, se a pessoa pensa diferente, eu acho que eu estou com a verdade, ela está com a falsidade, primeiro eu tenho que tocar o coração dela, para que ela possa prestar atenção em mim. Se eu agrido, se eu ofendo, se eu me posiciono com arrogância,
ela não vai ser tocada. Ao invés dela me ouvir, ela já fica tentando pensar no que ela vai me dizer. É o que ocorre quando duas pessoas estão discutindo sem brandura. Uma está falando, a outra não está prestando atenção. Ela já está remoendo a cabeça para dar a resposta dela, para falar o que ela pensa, sem ouvir o argumento. Por quê? Porque ela não foi tocada no coração. Então, o respeito ao outro, a fala com humildade, sem arrogância, é fundamental. A brandura é esta virtude do diálogo que o Espiritismo nos oferece. E o que diz os Espíritos? Brandura e persuasão. O que é a persuasão? É responder com argumento, apresentando ideias, com fundamentos, ouvir o argumento do outro. Então, isso são lições preciosas que eu, que vivi muito tempo na academia e continuo vivendo, senti a falta de ver, às vezes, pessoas fazendo discussões acadêmicas com ofensas, com agressões. Isso é lamentável. As pessoas têm que expor ideias e esperar o argumento. Além se a sua preocupação não é convencer o outro, ele tem que se convencer sozinho, ou ele é persuadido ou não. Se ele não foi persuadido, ele fica com a ideia dele, a gente fica com a nossa, a gente o respeita, vai amá-lo, vai ser caridoso com ele, mesmo que ele não seja caridoso conosco. Mesmo que aqueles que nos agridam não querem ser caridosos conosco, a gente tem o dever de ser caridosos com ele, se a gente se diz espírita. Exatamente. Meus amigos queridos do coração, vocês podem se despedindo aí já no chat, por favor, porque o nosso tempo passou, a nossa hora e 10 minutos está chegando ao final, mas antes disso eu queria envolver o Mano também nessa, que a gente vai fazer um bate-bola aqui em 3 minutinhos, cada um vai falar 30 segundos, no máximo 1 minuto já nas suas despedidas, e eu vou lançar a palavra, por favor, e vocês vão dizer o que isso significa para vocês, a palavra ou o conteúdo aqui, tá certo? Vamos começar, o Mano está nessa também, viu? Tá pensando aí. Denise, vamos começar com as damas. Aí eu vou lançar, né, o assunto, vocês digam a respeito disso em 30 segundinhos. O que é o espiritismo? Ai, é o sol que ilumina a minha vida. Né? O espiritismo é o que dá sentido à minha existência, é a partir dos princípios espíritas que eu leio a vida. Então, é de fato meu código moral, minha fonte de raciocínio e minha fonte de conexão com Jesus. Mano, o que significa o livro A Gênese para você? A Gênese significa esclarecimento, orientação, oportunidade de aprendizado, de desenvolvimento, de entendimento do que significa, de fato, a aplicação da lei divina na nossa vida e quais são as suas consequências. Cosme, para a gente encerrar aqui nesse minuto final, queria ouvir de você sobre o amor na obra de Allan Kardec. Você que é um homem de filosofia e de ciência. É o sentimento que todos nós temos que fazer esforço diário para botá-lo em prática. Viver o que Kardec chamaria de a virtude do amor, e não amor como apenas uma paixão, mas como este sentimento que faz a gente olhar para o outro como igual a nós mesmos. É o mais importante sentimento que a gente tem que se esforçar para cultivar, porque sentimento também a gente aprende, e a gente tem que aprender esse sentimento por excelência, que nos leva à prática da verdadeira caridade. Que maravilha. Olha, o Espiritismo ontem e hoje vai prosseguir este ano com mais 2 programas, e no ano que vem estaremos juntos novamente também, em vários outros programas, inclusive convidando o professor, o filósofo Chibene para estar conosco, viu? O convite já fica feito aqui ao ar, nós vamos fazer pessoalmente, para que a gente possa recebê-lo aqui também com esclarecimentos preciosos. Denise, Mano Carlos, Cosme, muito obrigado pela presença de vocês, foi uma honra estar aqui nesse momento tão especial para a gente falar sobre o trabalho maravilhoso e missionário de Allan Kardec. Muito obrigado, um abraço virtual, com as melhores vibrações, a todos nós aqui, os nossos amigos que estão nos acompanhando. E um beijo no coração. Até mais. Um abraço para todos, muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigada. Até Obrigado, um abraço gente. a todos. Satisfação imensa. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio,
e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br